diretamente dos estúdios Adailton Tibúcio Pictures. Eu tinha um pequeno barco a motor, onde trabalhava com mais 2 amigos todos os dias. Nós saímos de casa e ficávamos por horas no rio até chegar no nosso local de pesca. Era bem distante de tudo e de todos, mas como já éramos experientes na região, não era tão perigoso como parecia. Nós íamos bem preparados para qualquer coisa, tanto para bicho selvagem como para homens que poderíamos encontrar no caminho. Como já falei, o lugar era bastante afastado, e levar e trazer nosso material de pesca em um barco pequeno era bem complicado. Mas nós tínhamos o Almeida, que era o nome do homem mais louco e corajoso que eu já conheci na vida. Ele morava próximo ao nosso local de pesca. Até aí tudo bem. Eu chamava de louco porque ele morava completamente sozinho em uma casinha de madeira na beira do rio. Ele falava que não gostava do barulho das pessoas, os gritos e a música. O negócio dele era mato, vento, o canto dos pássaros e a tranquilidade que só encontraria vivendo isolado onde morava. De vez em quando, ele pegava seu velho barco e ia até nossa comunidade comprar comida, fumo e alguma roupa, mas logo voltava para seu isolamento. O Almeida foi o melhor pescador que eu já vi na vida. Ele morava onde morava e vivia como vivia por opção mesmo, porque se quisesse viver melhor, ele poderia. Era essa minha rotina, trabalhar e trabalhar, só que ela estava prestes a mudar. Na virada do ano, se não me falha a memória, de 99 para 2000, eu tinha saído para comemorar na casa de meu primo, e por volta de 2 da manhã, bate meu vizinho lá na casa me chamando. Quando fui ver o que era, ele disse: "Erandir, o Almeida tá lá em frente à tua casa, todo se tremendo. Parece que ele saiu fugido lá de onde mora e veio até aqui como se o diabo tivesse atrás dele. Eu escutei ele batendo lá na tua porta e falei que ia te chamar. Ele tá lá sentado e olhando para todos os lados, como se tivesse com medo de alguma coisa." Eu deixei minha família na casa de meu primo e corri para ver o que tinha acontecido, pois pro Almeida ter vindo até minha casa na noite mais barulhenta do ano, alguma coisa de muito grave deveria ter acontecido. Quando cheguei, vi o coitado desnorteado. Não falava coisa com coisa, então abri a porta e o levei para dentro. Dei uma roupa minha e o sentei na cama. Depois fiz um chá bem quente para tentar acalmar o coitado, que parecia ter uma onça no calcanhar, de tão espantado que está. Demorou umas 2 horas até ele falar alguma coisa que fizesse sentido. Só quando o galo começou a cantar, ele falou: "O diabo foi até a minha casa, meu amigo. O diabo. Eu tô vivo aqui por um milagre. E não volto mais naquele lugar, nem amarrado. Me conte essa história direito, porque eu não tô entendendo nada. Você foi atacado? Tentaram te matar?" Pela manhã, eu fui dar uma olhada nas redes de vocês
O peixe que tinha lá estava todo mastigado. Não tinha. Eu pensei, alguém veio aqui, levou o que deu de peixe e foi embora. O que não conseguiu levar, deixou aqui e deve ter vindo algum animal e comeu. Então peguei o que sobrou das reis e levei para casa. Eu moro naquele lugar há anos, mas nunca tinha sentido uma coisa tão ruim como senti nesse dia. Era como se algo estivesse me olhando o dia inteiro dentro da mata. Eu ia lá na frente e me arrepiava inteiro, como se olhos ruins estivessem me olhando direto. Eu peguei minha arma e acendi um cigarro segurando ela. Se alguém estivesse por ali, saberia que eu estava armado agora. Eu sentei lá em frente e fiquei vendo o sol desaparecer, enquanto a noite chegava devagar. Tranquei as portas e deitei na minha rede, quando a escuridão chegou. Mas ela não veio sozinha dessa vez. Comecei a escutar uma respiração cansada e um rosnado dentro da mata. E a primeira coisa que veio em minha mente foi que uma onça estava perto. Então peguei uma bomba dessas rasga-lata e acendi. Abri a janela e joguei. Se ela fez um barulho alto, que seria suficiente para espantar qualquer animal com um susto. Só que o que estava lá fora não se assustou. E em nenhum momento eu achei que seria homem, pois para fazer um barulho como o rosnado que eu escutava, não poderia ser homem. Foi aí que, sem que eu esperasse, algo começou a bater nas paredes de madeira da casa, tentando entrar. Batia na parede, nas janelas e na porta, tentando ver o melhor lugar para entrar. Eu só segurava minha arma e esperava o animal dar a cara para atirar. O bicho começou a arranhar a janela de trás e a morder, arrancando as lascas de madeira. Eu nunca tinha visto algo igual. Dava para escutar as lascas de madeira quebrando os dentes daquilo. Quando o animal conseguiu fazer o buraco, eu esperei ele pôr a cabeça para atirar. Mas quando ele conseguiu, soltou um rosnado que eu tremi como nunca antes de tanto medo. Ele ia entrar com certeza. Então atirei no bicho sem nem mirar, só pelo susto mesmo, e corri para a porta da frente. Então abri e saí correndo até meu barco. Quando liguei, o animal veio correndo atrás de mim, e eu atirei no rumo dele, que voltou para perto da casa. Botei o barco no meio do rio e o animal ficou lá, de pé, me olhando na frente da casa. Eu comecei a me distanciar e a criatura me olhando ir embora. Se eu tivesse ficado lá, não estaria aqui para contar a história. Mas o que você viu? Que animal era esse? Eu perguntei. Então ele me olhou e falou. Era um lobisomem. Quando Almeida falou que era a criatura que tentou matá-lo, eu segurei o riso e perguntei se ele tinha bebido, porque queria um gole também. Mas ele continuou sério e me encarando sem piscar os olhos. Então perguntei: tu tens certeza que não foi uma onça que tu viu? Estava escuro e a gente pode se enganar. Mas ele bateu o pé e disse: eu tenho certeza.
e o laçou-me de correr de onça. O que eu vi era sim um lobisomem. E eu não volto até minha casa enquanto não tiver certeza que esse diabo tá morto. Você pode até não voltar, mas quando amanhecer, eu vou até lá pegar o material de pesca. Pois pode ir, mas pegue tudo e venha-se embora. Não espere até a noite, pelo amor de Deus. Quando o sol começou a aparecer, eu já estava no barco com meu tio para pegar as redes e as outras coisas da casa do Almeida. Por precaução, levei 2 armas de fogo, pro caso de ter alguém no meio daquele mato. Quando chegamos, eu fui antes pegar as redes que tinha deixado armadas, mas elas estavam todas para fora da água, e o peixe que era para estar nela estavam todos aos pedaços na beirada, e já fediam a podre. Foi a mesma visão que o Almeida teve no dia anterior. Fiquei coçando a cabeça e pensando, será que aquele maluco viu mesmo um lobisomem? Então deixamos o barco um pouco antes da casa e fomos andando até ela. Se tivesse alguém por lá, nós chegaríamos de surpresa. Fomos andando pela mata até avistar a casa e vimos alguém passar pela janela que estava aberta. Olhei para meu tio e falei, o que tu acha? A gente vai até lá ou espera para ver quem é? Vamos até lá, e se for gente atrás de confusão, botamos para correr. Andamos até a frente e eu gritei, bom dia! Pode nos ajudar? Mas ninguém respondeu. Então apontei minha arma no rumo da casa e dei um tiro na porta. Então vimos alguém sair correndo pela janela de trás entrando na mata. Mas corremos e deu para ver uma mulher com longos cabelos correndo e olhando para trás assustada. Ir embora e entramos na casa. Eu lembro como se fosse hoje o cheiro de podre que estava lá. Parecia que tinha algo morto há dias. Perto da janela de trás, tinha uma coisa no chão que parecia vômito. Mas era muito mesmo. Era de lá que vinha o mau cheiro. Eu me segurava para não vomitar também, tamanho fedor daquilo no chão. Meu tio foi até o rio e pegou água para lavar o chão, pois nós ainda teremos que levar nossas coisas até o barco e depois trancar tudo, para caso o Almeida quisesse voltar. Quando ele souber que estava com medo de uma mulher, não vai acreditar. Fiquei olhando a janela de trás e realmente estava toda arranhada. Mas daí, acreditar que um lobisomem teria feito aquilo, já era demais para mim. A não ser que a mulher que vimos ficasse fazendo barulhos para assustar e fazer o Almeida ir embora. E não seria difícil assustar alguém que mora no meio do nada sozinho. Foi aí que tive a pior ideia de toda a minha vida. Chamei meu tio para ficar na velha casa do Almeida até anoitecer, para ver quem era a tal mulher que tínhamos visto correr mais cedo. Meu tio, no início até não quis, por achar perigoso a volta, mas acabou aceitando. Então fechamos a cabana e fizemos um peixe frito para comer naquela tarde. Deixamos só a janela da frente aberta e eu até cochilei um pouco, pois com aquele silêncio era impossível não dormir. O sol já sumia
quando meu tio me acordou muito nervoso, me mandando levantar. Eu perguntei o que ele tinha para estar daquele jeito. Então ele falou: eu vi a mulher nos olhando na mata, mas ela está diferente. O rosto dela parece de um animal. Como assim? Eu perguntei. Eu vi que era ela por causa da roupa, mas a cara não é mais de uma mulher, é de um animal. Deve ser o animal que o Almeida viu. Eu levantei e perguntei onde ele tinha visto. Então ele me mostrou, mas não vi nada, até porque já estava bem escuro. Quando olhei meu tio, ele estava pegando as coisas para ir embora. E eu peguei o resto das coisas para irmos. Foi aí que percebemos que o Almeida não estava mentindo. Um rosnado alto veio da mata. Foi tão alto que fez eco. Soltei as coisas no chão e peguei apenas as armas. Então falei: vamos pro rio. O rosnado foi longe. Se a gente ficar aqui dentro, o bicho vai conseguir entrar. Então fomos até o rio e ficamos com água até o peito, torcendo para que nada nos atacasse. Foi quando vimos a criatura chegar, já pulando na porta, tentando entrar. Quando vimos o tamanho daquilo, tivemos a certeza de que era mesmo um lobisomem. Lembrava bastante um urso de pé, mas se movia bem mais rápido. Ele pegava a distância e se jogava contra a porta tentando derrubar, do mesmo jeito que o Almeida relatou. O Almeida teve muita sorte de sobreviver. Começamos a nadar devagar na direção de onde tínhamos deixado o nosso bar, mas sempre olhando a criatura, que batia na porta da casa sem parar. E para voltar, teríamos que passar em frente à casa, e nada me faria fazer isso. Quando já estávamos bem longe, eu liguei o motor tentando achar algum lugar para passar o resto daquela noite. Só que peguei uma pedra para fazer o barco parar e não se mover mais, pois se estivéssemos muito longe, poderia não ter gasolina o suficiente para voltar. Ficamos o resto da noite ali nas águas, e logo pela manhã eu liguei o motor. Se tivéssemos ficado lá, teria sido o nosso fim. Quando chegamos na comunidade, o Almeida estava lá a nos esperar, e já tinha juntado alguns homens para ir atrás de nós. Contamos o que tínhamos visto, e eu pedi desculpas por não ter acreditado nele. Realmente tinha um lobisomem ali, e com certeza era a mulher que tínhamos visto. Os acontecimentos fizeram com que nós mudássemos toda a nossa rota de trabalho. Tivemos que achar outro local de pesca, e o Almeida ficou morando comigo até construir uma casa perto da minha. Muitos meses depois, alguns pescadores contaram que viram uma mulher estranha se banhar nas águas. Saía correndo para a mata e não era mais vista. Escutamos depoimentos de caçadores que disseram terem sido perseguidos por um cão negro, que só não os matou porque eles pularam nas águas do rio.
Alguns animais que eram difíceis de serem vistos foram avistados perto de nossas casas, como se não quisessem ficar nas matas. E estavam certos. Anos depois, passamos pela antiga casa do Almeida, mas só restavam os madeiras podres para contar. Diretamente dos estúdios Adailton Tibúrcio Pictures.